Jonas aqui e o pessoal pegou no meu pé. Mas eu vou tentar resumir, dá vontade, viu, de ler esse livro aqui, meu, sobre o tema, vi vários trechinhos aqui. Deu vontade de ler tudo, viu? Eu vou ler aí a partir do versículo 6, tá? Entrando em Ramã, o rei lhe perguntou. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Ramã pensou consigo: a quem o rei teria o prazer de honrar, senão a mim? Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Ramã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Vou ler o trechinho final aqui. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que te tragam o manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles um manto sobre o homem. Mais um pouquinho abaixo ali, o rei ordenou, versículo 10, o rei ordenou: então Ramã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Até aqui. Esse livro de Esther aqui, ele é muito rico, né? Como vários livros do Antigo Testamento, você pode trabalhar diversos temas, né? Esse livro de Esther, ele conta um relato da história do povo judeu na época da dispersão, né? Ele pega um trecho ali onde o povo era dominado pelo Império Médio-Persa, era governado pelo rei Xerxes, né? E esse rei, certa vez, ele fez uma festa assim, né, um banquete de 180 dias, convidou várias pessoas também para comer, para estar com ele. E numa certa hora ali que o rei estava meio alto por causa do vinho, chamou a rainha Vaste. Aí a rainha Vaste falou assim: eu não vou me apresentar lá, não vou me encontrar com o rei. E o rei ficou furioso, né? E aí destituiu a rainha do seu lugar e procurou no seu reino outras mulheres para colocar no lugar da rainha. E entre elas, o rei escolheu, né, Esther. O rei escolheu Esther. Esther era órfã, né? Era cuidado pelo Mordecai, seu primo. O Mordecai cuidava, né, da Esther. As mulheres que ficavam sem os pais, sem o provedor, eram passadas para outros membros da família, né? E Mordecai cuidava dela. E nesse período, quando o rei estava procurando uma substituta, ela foi e se apresentou, né? Se apresentou ali ao harém e foi escolhida aí pelo rei. E assim, todo mundo, né, muitos contam a história com foco em Esther. Hoje eu vou trazer mais a visão da parte de Mordecai. Então, o que aconteceu? Certo dia, Mordecai deu uma ajuda para o rei. Ele ficava muito ali em torno do palácio e descobriu que os oficiais do rei, dois oficiais estavam tramando contra o rei. E ele, com a ajuda de Esther, ele denunciou os dois e os dois oficiais foram presos, né? Isso passou. E depois vem a história, né? O texto traz a história de Ramã. Ramã foi condecorado aí pelo rei como o homem mais forte depois dele, né, no seu reinado. E Ramã foi muito honrado pelo rei. E certo dia, quando Ramã passava, era pela lei que as pessoas fizessem honras, né, se abaixassem, né, fizessem reverência.
E Mordecai, por ser judeu, por entender que isso era contra o Deus dele, o Deus de Israel, ele não fazia. Aí ele foi, alguns oficiais, pessoas em torno ali de Ramã, dedurou, né? Falou assim, ó, aquele rapaz ali que se fala que é judeu, né? Ele não está fazendo reverência a você. Isso deixou Ramã furioso. Deixou Ramã furioso. E o que aconteceu? Ramã, com tanto ódio no coração, ele é bem a personificação do mal aqui no texto, ele não quis só fazer mal a Mardoqueu, né? Mardoqueu. Ele quis fazer mal ao povo judeu. Ele quis exterminar o povo judeu e fez com que o rei baixasse um decreto para que certo dia à frente o povo judeu fosse exterminado. Aí o que acontece? Né? Mordecai fica muito preocupado com toda essa situação e chama Esther. Esther, você está aí, não é à toa. Interceda ali pelo rei. Interceda ali pelo seu povo, junto ao rei. Não é à toa. Esther, no primeiro momento, ela fala assim, sabe o que acontece com pessoas que chegam à presença do rei sem que ele seja, sem que ele nos peça, sem que seja solicitado, essa pessoa pode morrer, né? Mas Mordecai convence ela, fala assim, olha, você não pense que você não vai ser assassinada não, junto com o seu povo, não pense. Pense melhor. Aí ela pensou melhor e foi para junto do rei. E o rei concedeu, né, a presença, deixou ela chegar junto a ele e ela conversou com o rei e falou assim, olha, eu queria fazer um banquete para mim, para Ramã. E ela com essa intenção de fazer a denúncia que o Ramã estava querendo matar o povo dela. Então ele fez, ela solicitou para o rei isso e o rei concedeu. E aí eles iam fazer um banquete. E Ramã ficou muito altivo por causa disso, né? Ficou muito feliz porque ele é a única pessoa no reino com essa porta aberta, né? Com essa porta aberta pelos reis ali, que podia estar junto, jantar, fazer um banquete, né? Certo dia ele estava conversando ali eles estavam conversando ali com os amigos, Ramã estava conversando com os amigos dele, com a família, mas aí o ódio ainda do coração de Mardoqueu, né? Ele falou assim, mas eu quero fazer mal para esse cara, para esse povo desse cara, eu preciso retribuir esse nariz empinado que ele tem comigo, essa indiferença que ele tem com a minha majestade, né? Com a minha honra. Então ele falou, aí a família dele falou assim, por que você não monta ali uma forca? É aí que a gente começa a entrar no capítulo 6. Por que você não monta ali uma forca, no final do capítulo 5 ali? Aí você pede para o rei, com certeza acho que o rei vai conceder, né, esse seu pedido. Aí no capítulo 6 começa aqui, né? Ele começa com o sonho do rei, o rei não conseguia dormir. E aí é um livro, gente, que o nome de Deus não é falado em nenhum momento. Nenhum momento. Mas você vê a ação de Deus, desde a escolha de Esther, né? Até os diálogos, e principalmente nesse capítulo 6, quando ele tem um sonho, né? O rei Xerxes tem um sonho ali, e nesse sonho ele fica... Não, na verdade, desculpa, ele não consegue dormir, na verdade, ele fica ali meio sem sono, e aí ele chega, fala assim para os seus oficiais, eu queria ler minhas crônicas, as crônicas aí do nosso reinado, as histórias do nosso reinado, e vai justo no trecho que Mordecai, né, salvou o rei dos 2 oficiais que estavam tramando contra ele. Né? Aí nesse momento assim, eu falo assim, nossa, o que eu fiz para honrar Mordecai? Né? O que eu fiz? E ele não tinha feito nada. Nesse momento entra Ramã para falar sobre o enforcamento de Mordecai. Só que antes de Ramã chegar, o rei fala assim, não, deixa entrar aí o Ramã, porque eu preciso tirar
ter uma ideia dele, o que eu faço para honrar alguém que fez isso comigo, né, que me salvou, tal. E assim, o rei pediu para Ramã entrar, né? E aí foi nesse trecho que a gente leu, né? Que eu, vou ler aqui de novo com vocês. Vou ler de novo. O rei perguntou: o que deves fazer um homem que o rei tem o prazer de honrar? Aí Ramã falou assim: é comigo. Nossa, vim aqui e o negócio vai ser todo para mim. E ele abriu toda a generosidade, né, no coração dele para com aquela pessoa que Deus tem que honrar. Pensando nele, né? E aí, gente, essa foi a introduçãozinha que eu fiz. Ia trazer um pouquinho a questão da generosidade. A generosidade, né? Generosidade, ela não tem a ver com se você tem muito ou se tem pouco. Ela não tem a ver o tamanho do seu patrimônio. Ela não tem a ver com somente dinheiro. Ela tem a ver com recursos, né? Com recursos em geral. Né? É uma capacidade de sacrificar, assim, sem medidas, os próprios interesses ao bem comum. Né? Os próprios interesses ao bem comum. Ao bem do outro, compartilhar com abundância, sem medida. Estava lendo o trechinho da mulher que tinha 2 moedinhas, mulher viúva pobre. Jesus falou que ela deu tudo que ela tinha. Né? Então, generosidade não tem a ver se você tem muito ou se tem pouco. Tem a ver com o que você compartilha em abundância. Com o que você compartilha em abundância. A nossa natureza, ela é essencialmente caída. Ela é caída, ela tem, na sua essência, o egoísmo. A gente não é feito para... A gente, por nossa natureza caída, a gente tem esse negócio desde pequeno. A gente aprende o que é nosso primeiro para saber dividir, para saber compartilhar. Né? E ao longo da vida você vai aprendendo a dividir, aprendendo a compartilhar. Isso daí é uma qualidade moral compartilhar. Ser generoso. É uma qualidade moral. Ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo. No nosso caminhar, mas a gente tem por natureza ser egoísta. Né? Eu estava outro dia, deixei o carro estacionado, é um guardador de carro. Posso olhar? Pode olhar. E normalmente a gente dá os nossos trocados, né? Dá os nossos trocados. Só que nesse dia eu estava sem trocados. E eu falei para ele que podia olhar. E ele chegou junto de mim. E aí? Não dói? Tirar uns 10 reais assim e dar pro cara? Dói. Né? Porque a gente tem aquilo, a gente um pouquinho, né? Aquele egoísmo nosso não faz com que a gente doa sem pensar às vezes. Olha, tá aqui, ó. Tô, né? Vai, Deus abençoe. Só que quando o cara recebe uma doação abundante, aí você vê o quanto aquilo fez, que não foi abundante, gente. É que eu tô falando 10 reais, não foi abundante. Mas foi uma coisa que você não é preparado para... Seu corpo, sua natureza não é preparado para agir dessa forma, assim. A gente, na hora de doar, a gente fica contando os migalhas, assim. Fica ali, ó, segurando na mão, né? Fica falando, nossa, tá tirando de mim uma parte, né? Um dedo de mim, né? Então, a gente tem essa natureza egoísta, né? E a gente fica pensando, pô, esse cara aí podia estar trabalhando, fica aí pedindo, olha aí, o cara saudável aí, ó, né? A gente fica julgando a pessoa. Então, a gente tem que entender isso, que a gente não, nossa natureza caída é egoísta.
E, e a gente tem que aprender a compartilhar. A gente tem que aprender a doar. A gente precisa doar o nosso tempo. A gente fica pensando aqui, nossa, quanto eu sou generoso, né? Para mim mesmo. Você vê o rei lá, no primeiro capítulo, sendo generoso, dando banquete, mas ele está ali, ó, por outros interesses. Vou falar no próximo tópico. Mas está ali, doando, dando banquete. Por quê? Né? Por que você está fazendo? Por que você está sendo generoso? Por que você está sendo generoso? É isso que você tem que... Quando você está doando, você está compartilhando, por que você está fazendo isso? Você tem que entender, tentar entender o seu coração. Tentar entender o seu coração. Porque assim, o rei ali, ó, no banquete, ele estava querendo a honra de si mesmo. Doar. Para honrar a si mesmo. Para ser, talvez, idolatrado pelo povo. Ou ter o seu nome na história como um rei generoso. Você está sendo generoso para honrar a si mesmo. Muitas das vezes. Você está fazendo aquilo porque aquilo te dá, ó, uma posição ali boa junto à sociedade, aos seus familiares, né? Você está doando para glorificar a si mesmo, para trazer honra sobre você, né? Você está compartilhando para que você seja, né? Tenha uma boa reputação, se orgulhe dessa sua qualidade moral. Nossa, como eu sou generoso. Então, o primeiro ponto, a gente tem que aprender a compartilhar, a ser generoso, né? A gente tem que aprender ao longo da nossa vida, nunca vai ser o bastante aprender a ser generoso. Nunca será o bastante aprender. Porque, sabe por quê? Porque o nosso Deus é abundante, né? O nosso Deus é o Deus que nos dá antes de tudo. Tudo que nós temos vem dele para nós. E é um Deus perfeito, um Deus de amor. Então a gente tem que aprender a ser generoso como ele. E não é fácil. E não é fácil. E não é fácil. Doar o nosso tempo. Olha, não vou fazer isso para mim mesmo, vou fazer aquilo para honrar a Deus, né? Fazer para os outros para honrar a Deus. Eu estou doando aqui o meu recurso financeiro porque eu dou com alegria, porque eu quero que o trabalho de Deus continue, porque eu quero abençoar outras pessoas, né? Isso é uma caminhada, E assim, há muita atenção no segundo ponto aqui. Quando a gente é generoso para honrar nós mesmos. Esse é o ponto aqui que o Ramã estava querendo, né, ser generoso ali. Ó, rei, faz isso. Ó. Carruagens, passeio com a sua coroa. Ele estava sendo generoso pensando nele mesmo. Ele estava sendo, nossa, faça isso, faça aquilo. E muitas das vezes a gente age assim também para nós mesmos. A gente compra, às vezes não doa R$5 para uma pessoa, mas compra ali algo que a gente não precisa por R$500 sem pestanejar, entendeu? Então, a gente tem que entender que a gente é egoísta mesmo. E a gente tem que doar com amor e doar não para nossa honra, não para nossa... Sabe por quê? Porque através da generosidade a gente não vai ser salvo. A gente não é salvo pela nossa generosidade. A gente não é salvo. Nada do que a gente faz vem de nós, como eu falei aqui para vocês, né? E assim, quando a gente doa pensando em nós, pensando na nossa reputação, na nossa glória, no nosso engrandecimento, essa recompensa Jesus fala ali no Sermão do Monte já é feita. Já está a recompensa
do seu engrandecimento já é contigo. Já é contigo, né? E a gente tem que sempre pensar assim, ó, a generosidade que compartilhamos serve para engrandecer o único merecedor. E o único merecedor é Deus. Então a gente tem que pensar na generosidade para honrar, né? Para honrar. Aqui, a generosidade para a nossa honra. Aqui, a generosidade para nós honrarmos o próximo, as outras pessoas. Eu faço aquilo ali, né, para trazer para ela um pouco mais de dignidade, sabe? E eu faço isso de coração, não para me engrandecer, não para trazer honras e glórias para mim. Eu faço isso pelo outro, né? Para colocar ele em outro patamar, um patamar mais respeitoso, né? Assim, a gente, como eu falei aqui, não será salvo a gente não será salvo através da nossa generosidade, mas as suas boas obras e exemplos serão a salvação para outros. Eles vão te olhar e vão ver Deus em você, vão ver Cristo em você. E essa sua generosidade praticada, porque você pratica, porque Deus é abundante e vem dele, não de você, glorifica ele, não a você. Glorifica ele, não a você. Quando a gente faz assim, por amor ao outro, por amor a Deus, Deus é glorificado sempre, sabe? Sempre. A gente serve um Deus generoso. A gente serve um Deus generoso, um Deus abundante. Sabe, a gente tem que deixar de mesquinharia, né? A gente tem que deixar de lado o que temos é nosso. O que temos não é nosso. Daqui a gente não vai levar nada, gente. Sabe? Daqui a gente não vai levar nada. O que temos não é nosso. Foi nos dado. Quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue ser melhor pai, a gente consegue ser uma melhor pessoa, a gente consegue ser um melhor funcionário, né? Um melhor administrador, um melhor vendedor. Eu estou fazendo, gente, né? Eu tenho lá a empresa que a gente caminha lá, a gente está fazendo, não é pelo lucro. O lucro, é claro, ele ajuda, ele faz a empresa se sustentar, faz a empresa se manter, é o ar para uma empresa, mas não é o objetivo das empresas. Não é o nosso objetivo. A gente tem que fazer coisas que transcendem, né, o material, que envolve as pessoas, que envolve a sociedade, que envolve o país. Você está lá vendendo, não só para trazer o seu pão ali, de cada dia à sua mesa. Você está vendendo para levar soluções para as outras pessoas. Você está abençoando as outras pessoas no problema que ela está tendo. Você está resolvendo o problema. Você está mantendo uma empresa que tem quantos funcionários ali? Sabe? Você está tendo um café ali, ó, você tem um café, você está ali, ó, abençoando as outras pessoas num momento de lazer, num momento de que ele precisa parar, que ele precisa tá ali refrescando um pouco o peso do dia a dia para retomar depois a coisa, para ter as energias recarregadas, sabe? As coisas que a gente faz transcendem o lucro, transcendem o nosso próprio alimentar. Aquilo ali, o que a gente tem na nossa mesa, Deus vai nos dar. O pão nosso de cada dia Ele nos dá. O pão nosso de cada dia Ele nos dá. Não é preocupação nossa isso. A gente tem que fazer o nosso melhor sempre, sabe? A gente tem que transbordar nossas ações. Fazer um Deus que transborda tudo, que doa tudo de graça para o pobre, para o rico, para o corrupto, para o não corrupto.
pro honesto, a graça dele tá para todos. E a gente tem que pegar esse Deus da graça, esse Deus que transborda, e transbordar na vida dos outros também, e ser bênção na vida dos outros também, porque isso daí vai fazer assim, a nossa mente se revigora cada dia, a gente se fortalece, sabe? A gente não fica preso no nosso mundo só ali, nas questões do dia a dia, da migalha. Faça pelo outro, independente se o outro mereça ou não. É difícil, gente, eu sei que é difícil, porque a gente julga muito, sabe? A gente julga muito. Eu estava falando com ela essa semana, a gente serve um Deus que da água, da pedra tira a água, sabe? Da rocha tira a água, né? A gente serve um Deus muito generoso, sabe? Tudo que a gente compartilha aqui, Ele que nos deu. Nada do que temos. E através de nós, Deus compartilha a justiça, compartilha a honra. E Mardoqueu ali, né, nem lembrava mais que ele tinha ajudado o rei. Olha que honra que ele teve. Olha que momento que ele teve ali. Porque Deus cuida do seu, sabe? No momento que ele ia ser enforcado ali, né? Ele ia ser enforcado, ele estava conspirando contra ele. Olha o que Deus fez na vida dele. Ramã foi enforcado na forca que fez para Mardoqueu. Na forca que fez para Mardoqueu. E a gente tem que tomar essa lição, né? A Bíblia fala que Ramã tinha filhos, poder, riqueza, né? Estava sempre querendo se glorificar, sempre querendo ser acima dos outros, né? E a gente tem que tomar cuidado nisso, porque o nosso coração é ruim. A gente quer isso para nós mesmos, a gente quer ser colocado em outro patamar, a gente quer se auto-justificar, se auto-vangloriar. E Cristo se sacrificou por nós, pelo justo, pelo injusto. Ele fez aquilo por todos, ele se doou. Quando você estiver pensando assim, nossa, eu faço muito, eu sou muito generoso, pense em Cristo, o que ele fez. Foi ali, se entregou, se colocou ali no madeiro por todos, pelo Lula, pelo Bolsonaro, pelo pobre, pelo rico. Ele fez aquilo por todos, para que a gente tenha, sabe, que a gente possa compartilhar ali do seu amor, né? Para a gente ter a possibilidade de honrar a Deus. Sem Cristo a gente não chegaríamos a Deus. Não chegaríamos a Deus. Não teríamos essa possibilidade de honrar a Deus. Viveríamos separados dele, egoístas cada vez mais, porque o que a gente está compartilhando hoje aqui vem dele. A gente está aqui hoje nos ajudando um outro, orando um pelo outro por causa de Cristo, por causa do que ele fez ali. E por a gente crer naquilo, naquele sacrifício de cruz, a gente foi transformado. A gente foi transformado e teve a possibilidade de, através das nossas obras, porque a gente replica as obras que Cristo fez na nossa vida, a gente tem a possibilidade de honrar a Deus. Que a gente possa aí compartilhar do seu amor, honrá-lo por amor e transbordar através da nossa generosidade, das nossas ações, o que Deus fez por nós
através de Cristo Jesus na cruz. Vamos orar.